Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Edena TV. Que satisfação ter você aqui conosco nesta ocasião para conversar sobre as lições bíblicas de jovens para o segundo trimestre do ano de 2026. Uma temática muito relevante e contemporânea. É essa que você vê aí no vídeo. Entre a verdade e o engano, combatendo as ideologias e os ensinos que se opõem à palavra de Deus. O comentarista é o pastor Eduardo Leandro Alves, que conduz a Assembleia de Deus em Rio Tinto, ali na Paraíba. Pastor Leandro, que satisfação ter o senhor novamente aqui na Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Querido Jorge, a paz do Senhor Jesus, todos que nos assistem, sempre uma alegria estar aqui na Casa Publicadora, estar tendo esse convívio com o querido irmão Jorge e demais funcionários da casa, que de forma muito gentil sempre nos recebe aqui, e me sinto honrado e grato a Deus por essa oportunidade. E de fato, uma grande oportunidade, né? Uma temática diferenciada nas lições bíblicas de jovens. Vamos falar como é que foi aí a sua preparação, o período de organização e essa temática tão alvissareira. Foi um desafio muito grande, né? É um tema que eu gosto de trabalhar, mas não deixa de ser um desafio. Trabalhar com ideologias, conversar sobre as ideologias que estão presentes, sobre as falácias, algumas questões da própria teologia e que acabam se infiltrando no nosso dia a dia. Então, assim, a gente teve que preparar todo o material de leitura, de preparar uma boa bibliografia, revistas acadêmicas, para que a gente pudesse trazer o melhor possível para o nosso leitor, para o nosso aluno da escola dominical, tanto da revista, que está muito boa, quanto do livro de apoio, que está com muitas informações, que vai ajudar por demais os professores a darem essas aulas. E lembrando que o livro não é apenas para o trimestre, mas as suas informações que nós vamos conversar aqui servem, na verdade, para a sua vida de fé. Pois é, o pastor Eduardo Leandro Alves está ressaltando para você, que talvez esteja chegando agora, que talvez não seja da Assembleia de Deus, é que as lições bíblicas de jovens são sempre acompanhadas de um livro de apoio. Esse livro complementa cada lição. E por falar nisso, pastor, a lição de número 1 faz um diálogo, né, entre a academia, o conceito acadêmico de ideologia e o conceito prático na vida diária daquele irmão, daquela irmã que nos acompanham hoje. Bom, como é que o senhor explicou ideologia e como tratar isso numa classe de escola dominical? Bem, tem várias coisas-chave nesse trimestre, mas duas palavras elas afloram. Uma é a ideia de ideologia, e nós tratamos a ideologia como um conjunto organizado de ideias que procura explicar o mundo, dirigir a moral, a cultura e o comportamento humano. Na nossa revista, na escola dominical, esse termo é usado para mostrar as diversas construções que podem tentar ocupar o lugar da verdade revelada por Deus. Também, em todo o trimestre, vai ser usada uma palavra chamada falácias. E o que são falácias? Por exemplo, falácia do materialismo histórico, etc. É um pensamento enganoso, ou seja, uma ideia que parece convincente, mas é falsa em sua base e em suas conclusões. Então, no trimestre, a gente vai estar dialogando sobre isso. Então, a sua proposta é utilizar os conceitos para desconstruí-los à luz das Escrituras. Exatamente. Porque a gente precisa entender que, como crentes que somos, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, claro que nós usamos outras ciências, eu sou um teólogo, mas nós nos apropriamos também de informações da psicologia, da sociologia, da antropologia e de outras ciências que se tornam auxiliares para que a gente consiga fazer uma contextualização da fé, mas nós não subordinamos a Bíblia como palavra de Deus a essas ciências. Nós entendemos claramente e acreditamos na inspiração bíblica e que a Bíblia nos orienta a vivermos uma vida para a glória de Deus. Bom, materialismo histórico.
em todos os momentos, os jovens são confrontados com as ideologias pertinentes a esse tema. Como que o senhor abordou essa falácia? O materialismo histórico ele está totalmente ligado ao movimento marxista, né? De Marx e de Engels, no livro Capital, antes deles o livro da ideologia alemã e outros vários textos que eles produzem, né? Então, o que talvez seja uma das ideologias mais fortes ou mais influentes dos últimos 200 anos é o materialismo histórico. E ele tem algumas questões que acabam se chocando com a fé, porque eles vão apresentar o ser humano como um produto de um conflito de classes, de opressores, oprimidos, e que vão viver sempre nessa luta. Ao passo que a Bíblia ela apresenta o ser humano como algo digno, como uma criação divina. E na proposta do materialismo histórico, que é ateu por nascimento, né, a própria religião deve ser desconstruída, porque ela é como a frase célebre de Karl Marx: a religião é o ópio do povo. É como se fosse a religião uma criação de poderosos para iludir as classes subalternas e impedir uma revolução. Então a gente vai falar sobre outros teóricos que vão evoluir esses conceitos, né, e que vão apresentar as propostas de ocupar academias, escolas, sindicatos, para que eles combatam uma ideologia alemã, mas na verdade eles desenvolvem uma outra ideologia para poder fazer esta revolução. Então o materialismo histórico é uma lição bem interessante que vai dialogar bastante com essas questões históricas, né? E já na lição número 3, o senhor trata do relativismo ético-moral, que é uma marca do nosso tempo, né? A contemporaneidade vive no relativismo de todas as coisas. De que forma o senhor descortina essa falácia? Então, essas lições elas vão se completando, né? Elas vão todo o nosso trimestre vão se montando, né? Você vai ver que eles vão se alimentando um do outro. O relativismo ético e moral, ele tira todo o conceito de verdade absoluta. A verdade, o que é verdade para você não é para mim. E que a própria verdade, ela acaba sendo fluida, ela está em um processo de fluidez. Então isso complica completamente, porque você não tem uma moral específica. Você não tem um parâmetro para definir o que é certo e o que é errado, onde a verdade é montada por aquilo que eu acredito que ela seja. Então esse relativismo ético e moral, ele combate diretamente a verdade da palavra de Deus, buscando desconstruir a Bíblia como verdade. E para nós, é importante deixar claro que para nós a verdade não é uma ideia, não é só uma filosofia. A ideia tem um nome, ela é uma pessoa, é Jesus Cristo. Jesus é a nossa verdade. É a verdade que deve ser conhecida para que gere ou produza libertação. Então, o relativismo ético e moral, ele gera um ser humano sem parâmetros, sem rumo. Sem porto seguro, né? Sem um porto seguro, angustiado, porque qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Falando, obviamente, de forma muito simples, né? Mas a revista, o livro, aprofunda bastante esses conceitos e a gente vai tratar sobre os filósofos que desenvolvem esses conceitos também desse relativismo. Bom, nós temos na lição de número 4 a ideologia de gênero. Essa aqui, prezado professor, prezado superintendente, é fundamental para esse nosso tempo, porque ela permite que nós possamos entender de fato que conceito é esse. Pastor, e aí, como é que o senhor trata essa falácia? Então, ela começa como uma ideia de identidade de gênero. É assim que a academia coloca, né? Então, John Money e outros anteriores a eles, e depois outros filósofos. John Money era um psicólogo que vai começar a tornar mais pública, digamos assim, uma ideia de uma diferença entre o sexo biológico e o gênero. Então, a pessoa pode nascer, na visão deles, como biologicamente como homem, com os órgãos sexuais masculino, e na sua vida se identificar com o gênero feminino.
ou vice-versa. Isso vai sendo desenvolvido por outros teóricos, onde vão ensinar que o gênero é uma construção social. Então, no próprio livro, eu conto a história dos irmãos Heimer, que vai ser mais ou menos nesse período do John Money, e que é uma tragédia terrível, porque eles vão criar um dos gêmeos, que no processo de circuncisão tem o seu órgão sexual masculino bastante prejudicado, e os pais acabam abraçando essa proposta que o gênero é construído, e vão criar esse menino que nasceu biologicamente como homem, como uma menina. E é uma tragédia da família inteira. Mas enfim, e aí a gente começa a tratar a ideia de ideologia de gênero. Por quê? Porque ele sai de uma identidade apenas e começa a se tornar como algo para pautar políticas públicas, educação nas escolas, começa a virar mesmo uma ideologia para tentar organizar um novo pensamento na sociedade. E claro que isso tem que ser tratado com muito cuidado, ninguém está negando os direitos humanos, ninguém está negando o direito da pessoa se identificar ou querer ser o que ela quiser que seja, mas nós, como cristãos, como pessoas que creem na palavra de Deus, dentro dessa liberdade que temos, a gente apresenta os conceitos bíblicos sobre a criação, que Deus fez macho e fêmea, assim Deus os fez. E vamos buscar no texto desconstruir também essa ideia que o gênero é fluido e que você pode ser não binário. Enfim, é bem interessante. Eu faço votos que os professores estudem bem para ter uma boa discussão respeitosa em sala de aula. Muito bom. E você que está nos acompanhando está percebendo que nós estamos fazendo aqui um overview, quer dizer, uma visão geral dessa revista de lições bíblicas de jovens no segundo trimestre do ano de 2026. Vai pegar fogo, eu tenho certeza, porque o próximo tema é muito forte. Nós vamos falar da teologia progressista. Pastor Eduardo Leandro, vai pegar fogo ou não vai? Vai pegar fogo, porque inclusive há alguns questionamentos se um teólogo progressista é cristão, né? É bem complexo, porque a própria teologia progressista, ela bebe nessas fontes anteriores, né? Muitos progressistas são marxistas no seu pensamento. Muitos progressistas, eles vão defender a ideologia de gênero e vão defender que o gênero é fluido. Por exemplo, a teologia progressista, ela vai entrar. Teologia progressista não é política progressista. É bom que se diga isso. É bom separar isso. Exatamente. Teologia progressista não é política progressista. Não é isso. Coisa diferente, você precisa estudar isso. Mas a teologia progressista, ela vem para um minimalismo teológico. E ela acaba também bebendo em fontes de um liberalismo clássico também. Onde, por exemplo, Adão e Eva são lendas, onde não é literal o texto, onde o conceito de pecado também é fluido, onde a relativização da moral, comportamento, onde a relativização ética é muito presente numa teologia progressista, né, que vai gerar igrejas inclusivas e outras questões. Então é bem interessante e bem importante que você estude isso e vá ver que um cristianismo progressista, na verdade, ele vai enfraquecer. O evangelho bíblico é como aquilo que Pedro disse, que devemos buscar o leite, o verdadeiro leite genuíno. E o cristianismo, ou uma teologia progressista, ela está diluindo esse leite para ficar palatável aos ouvidos de uma geração pós-moderna, de uma geração relativista, sem verdades absolutas. Muito bem. E você que está nos acompanhando está percebendo que esse trimestre vai ser muito especial, muitos conceitos, não só do ponto de vista acadêmico, mas também conceitos do ponto de vista teológico sendo estudados, debatidos e apreciados nas nossas classes de escola dominical. Você já deve ter visto aí na internet, a revista Entre a Verdade e o Engano,
combatendo as ideologias e os ensinos que se opõem à palavra de Deus. É muito importante que você, o quanto antes, adquira a sua revista e o livro. E eu quero salientar para você que na contracapa da revista nós temos aqui, a volta da campanha Biênio da Escola Dominical, uma oportunidade de conscientização, desenvolvimento e crescimento. O anúncio está aqui, tem um QR Code que você vai poder se informar sobre todos os detalhes dessa importante campanha que a CPAD está trazendo de volta para o Brasil assembleiano, o Brasil pentecostal. Rápido intervalo e eu já volto conversando com o pastor Eduardo Leandro Alves. Atenção Nordeste, chegou a sua vez. Vem aí a 40ª COED, Conferência de Escola Dominical em Aracaju. Até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Esse será o tema desta conferência. Venha aprender com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Eleonaldo Soares Santos, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Elienay Cabral, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Alexandre Coelho, Pastor Clayton Pomerening, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 7 plenárias, 24 seminários, 8 fóruns. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Aracaju. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 40ª Conferência de Escola Dominical. De 17 a 19 de abril de 2026, no Templo da Igreja Assembleia de Deus, em Siqueira Campos, Aracaju. Uma realização CPAD e CGADB. Estamos de volta aqui no ED na TV com o pastor Eduardo Leandro Alves, tratando das lições bíblicas da classe de jovens para o segundo trimestre do ano de 2026, com a temática Entre a Verdade e o Engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Só para lembrar para você, na contracapa da revista tem a campanha Biênio da Escola Dominical, um tempo de conscientização, desenvolvimento e crescimento para a sua igreja. Tem aqui um QR Code que você pode pegar todas as informações sobre essa campanha que promete fazer uma guinada na escola dominical no Brasil. Pastor Eduardo Leandro Alves, agora a lição de número 6, que trata sobre a falácia do humanismo. O humanismo é bem antigo, né? O conceito de humanismo. Como que o senhor desconstruiu essa falácia? A gente trabalha mais na perspectiva do humanismo secular, né? Porque o próprio humanismo tem algumas origens dentro do cristianismo. Mas o humanismo secular, ele acaba sendo uma visão de mundo que exalta o ser humano como a medida de todas as coisas. Nessa essência, ou na sua essência, essa ideologia, por exemplo, confia plenamente na razão e na ciência, e nas conquistas humanas como meio suficiente para ser o seu salvador, o seu libertador. O homem, então, como esse centro. Então, o humanismo secular, ele vai apresentar
como uma alternativa moderna à fé, propondo que o homem é autônomo e capaz de construir por si mesmo uma sociedade justa e plena, o que vai, obviamente, contrapor a ideia da natureza pecaminosa do ser humano, de um coração mau que o ser humano tem, e vai gerar muitas frustrações. Então a gente vai apresentar qual é a visão desse humanismo secular e como que a Bíblia se contrapõe a isso. Muito bem. E a lição de número 7 vai tratar do darwinismo. Diz Orlando Boyer que o Darwin, no final da vida, percebeu que se cumpriu na vida dele o que a Bíblia diz, que a palavra lançada é como flecha que você não tem como controlar os efeitos. E, segundo Orlando Boyer, ele teria, no final da vida, visto a besteira que fez, porque muitos dos conceitos que ele lançou foram deturpados e amplificados, e nós temos uma falácia construída a partir do que Darwin fez. Pastor, condena ou absolve Darwin? Olha, o darwinismo, quando ele se torna uma ideologia, então no livro eu até faço algumas questões do teísmo evolucionista, né? Que são pessoas que creem em Deus, na existência de Deus, mas que Deus utilizou a questão da evolução para a criação. Não diferencia muito do darwinismo, a não ser que bota Deus ali. O problema do darwinismo é que quando ele apresenta a proposta da criação, da natureza humana, do cosmos como um todo, como um processo de evolução, sem ter um criador, um design inteligente, sem ter um soberano sobre todas as coisas, ele tinha a necessidade de Deus para qualquer coisa na vida. Porque se Deus não criou Adão e Eva, o pecado não existiu, a desobediência não existiu. Então, o darwinismo como uma ideologia é um projeto de vida sem Deus, um projeto ateu, que é o ateísmo que a gente também vê nesse trimestre, né? Você não ouve Deus para criar nada, eu não preciso de Deus para nada na minha vida. Então a gente vai mostrar biblicamente que não há sentido da vida sem Deus e que Deus ordenou as coisas da criação e que a ciência bem feita, ela não vai se contrapor à fé bíblica. Algumas pessoas que a contrapõem, ou porque tratam a Bíblia como um livro científico, querendo que ela tenha todas as respostas, ou que trata a ciência como absoluta sobre a Bíblia e gera esse confronto e esse suporte. E essa briga, essa disputa, que não é o nosso interesse na lição. Mas mostrar que o darwinismo, como uma ideologia, ele esvazia totalmente o conceito de Deus e tira a compreensão de Deus da vida e tornando a vida em um grande vazio. Com certeza, com certeza. Sem Jesus, a vida é um vazio sem fim. Vamos falar então das lições 8 e 9, que tratam do pragmatismo e do ateísmo. Tem relação entre pragmatismo e ateísmo? Olha, o problema a questão do pragmatismo, alguns dizem que é a primeira filosofia americana lá dos Estados Unidos, né? Ele surge, a ideia do pragmatismo se dá certo, tudo bem. Se te faz feliz, faça. Pessoas pragmáticas, eles não olham o todo da coisa, eles olham o resultado. É quase que os fins justificam os meios. Isso para uma igreja é muito complicado, que eu trato isso na revista. Por exemplo, um pastor, ele começa a querer organizar a sua igreja, não mais pela revelação bíblica, pela iluminação do Espírito Santo, mas por técnicas de marketing, por exemplo, por pesquisas de mercado. Então, se dá certo, eu faço. Mas nem sempre as coisas do evangelho vão ser agradáveis para os ouvidos de uma humanidade pecadora. E eu vou ter que confrontar aquela humanidade. E nem sempre o crescimento será imediato. Então, o pragmatismo, ele meio que faz com que você se prenda àquilo que visualmente dá certo, sem pensar muito nas suas consequências, né? Basicamente, a gente vai tratar bastante sobre isso com o pragmatismo. É preciso equilíbrio, então. Totalmente, né? O pragmatismo não pode ser básico para o desenvolvimento de uma igreja ou para a sua própria vida. Algumas coisas têm que ser pragmáticas, lógico. Porém, ele não é
a base para orientar a sua vida. Já o ateísmo é o oposto, né? O ateísmo, ele vem de novo de darwinismo e etc. E o ateísmo militante, né, do livro Deus, um Delírio, e ele vai apresentar claramente a não necessidade de um criador, onde a ciência é o seu Deus, onde a ciência vai ser suficiente para resolver todos os seus problemas, todas as suas questões. De novo, gerando um vazio na alma, gerando uma falta de significado, gerando uma vida sem sentido. Sartre, por exemplo, a vida é um grande desespero. Você tem um desespero na vida porque você não tem um futuro. Então, por que nós vivemos nesse mundo? Por que nós sofremos? Por que há sofrimento? E o ateísmo diz, inclusive, se existe um Deus bom, todo-poderoso, por que temos um sofrimento no mundo? Então, eles usam o próprio sofrimento para dizer que não existe Deus. Só que, na verdade, o sofrimento nos mostra que existe o Deus. Porque a própria Bíblia diz que Deus sofreu no nosso lugar. E Ele enfrentou a cruz no nosso lugar. Tem uma cruz lá no meio desse Deus que se preocupa conosco. Então o ateísmo é uma falácia, tentando produzir libertação, mas que produz uma escravidão, torna a pessoa escrava de uma vida sem sentido, porque não há um futuro, não há uma eternidade. E nas Escrituras nós podemos ver inúmeras passagens que mostram o Senhor, nosso Deus, se revelando ao homem no meio do sofrimento, né? Como é o caso do Jó, por exemplo, que é uma literatura belíssima e riquíssima de experiências para nossa vida espiritual. Eu espero que você esteja gostando dessa entrevista, que você esteja apreciando a nossa conversa. O pastor Eduardo Leandro procurou fazer um trabalho riquíssimo de informações, não só do ponto de vista acadêmico, mas também cultural e bíblico, que é muito importante. A revista é ortodoxa, é bíblica e profundamente espiritual. Pastor, faltou aqui a gente tratar da teoria do deísmo, lição de número 10. Né? Como é que o senhor viu, né, e aplicou esse conceito para a nossa revista? Se o ateísmo, Deus não existe, o deísmo, para ele, Deus existe. O conceito do deísmo é que Deus existe, mas é o conceito do Deus relojoeiro. Deus criou o mundo, deu corda no mundo e o mundo segue com as suas leis naturais, que Deus estabeleceu, e o mundo segue manhã, tarde e noite, segue as suas estações sem interferência de Deus. Então, o deísmo nega milagres, é uma visão filosófica que afirma, como eu disse, a existência de Deus, mas nega situações ou nega a atuação contínua de Deus no mundo. Nega a existência de milagres, nega todo esse envolvimento de Deus no universo. E essa ideia se difundiu muito especialmente no contexto do iluminismo, quando pessoas buscavam afastar a fé das Escrituras e substituí-la por uma religião racional e distante da revelação sobrenatural. Então nós desconstruímos essa ideia desse deísmo, desse Deus relojoeiro, desse Deus que não se importa, desse Deus que não se envolve. E, obviamente, que o nosso Deus é um Deus pessoal, relacional, que se preocupa conosco, que após Jesus ressuscitado, ele caminha com os discípulos no caminho de Emaús, se preocupa com a situação deles e diz: o que é que vocês conversam entre vocês que deixam vocês tão tristes? Essa é a expressão pura de um Deus que se envolve conosco, totalmente contrário a essa falácia do deísmo. Com certeza. O Senhor habita em nós, né? Ele tabernaculou conosco. Deus tabernaculou, conosco. É uma expressão bonita, eu fico sempre muito assim, feliz de poder falar isso com todas as letras. O Senhor tabernaculou conosco, Ele veio habitar em nós. Eu espero que você esteja acompanhando aqui e apreciando essa entrevista com o pastor Eduardo Leandro Alves. E agora, pastor, vai esquentar o negócio, porque a partir dos anos 90, a teologia da prosperidade graçou entre nós e fez muitas tragédias acontecerem no meio de famílias boas, famílias piedosas, que se enveredaram pelo caminho da teologia da prosperidade e se perderam no caminho. Pastor Eduardo, muita frustração, muito sofrimento, muito resultado negativo da teologia da prosperidade. Como que o senhor desconstrói esse movimento que tomou conta aqui do Brasil a partir dos anos 90 nas igrejas não bíblicas, né? É um problema, porque a proposta da teologia da prosperidade parece promissora. Bastaria exercer a fé,
fazer votos, semear ofertas para colher bênçãos materiais garantidas. No entanto, por trás dessa linguagem otimista da teologia da prosperidade, encontra-se uma visão distorcida da fé e do evangelho e do próprio Deus. Por quê? Porque essa teologia é construída sobre uma interpretação seletiva e muitas vezes fora do contexto das Escrituras. Malaquias 3:10, João 10:10. A teologia da prosperidade, ela propõe um Deus negociador, que você pode negociar com ele. Barganhar, né? Barganhar com Deus, que você pode fazer exigências a Deus, que se você ofertar, você pode exigir de Deus que Deus vai lhe dar de volta. E não é verdade. A teologia da prosperidade, ela estraga o conceito da mordomia cristã. Nós contribuímos para a obra de Deus, eu não nego a necessidade de dízimos, ofertas, a lição trata sobre isso. Nós contribuímos para a obra de Deus como mordomia, como mordomos que somos das coisas que pertencem a Deus, e não para torcer o braço de Deus. Não para dizer, eu te dei, Deus, você tem que me dar de volta, eu declaro, eu decreto que eu vou ter. Não, isso não existe. Existe o tempo de Deus agir, o tempo de Deus fazer, e às vezes Deus não me dá o que eu estou pedindo, porque Ele sabe que naquele momento eu não posso ter. E Ele vai trabalhando no meu coração para que eu venha ter. Então, quando a teologia da prosperidade enfatiza somente os textos que falam de bênçãos, eles ignoram os muitos versículos que mostram os sofrimentos do justo. Então, essa é uma lição bem interessante para se discutir em sala de aula. Bom, a teologia da prosperidade potencializada gera o triunfalismo. Exatamente. O perigo do triunfalismo hoje em dia para as nossas igrejas, para os nossos jovens, para aquele irmão, para aquela irmã que está começando a sua jornada como cristão, como universitário, como obreiro na casa do Senhor. Olha, o triunfalismo, ele é irmão gêmeos, para não dizer irmão siamês da teologia da prosperidade. Por quê? Porque a fé revelada nas Escrituras encontra a sua essência na cruz de Cristo, na dependência contínua do Espírito Santo e na soberania de Deus. E esta fé não é uma fuga da realidade, isso é muito claro na nossa revista. E o triunfalismo, ele busca mascarar a dor, ele busca enganar, ele promete um caminho isento de tribulações. Ele usa um termo que eles dizem da palavra rema, da palavra criadora, decrete com fé que acontecerá. Não, Deus que tem o poder de dizer haja luz e houve luz. Nós não temos esse poder. Nós pedimos, nós batemos na porta, mas é Deus que abre a porta. Então, o triunfalismo, ele é irmão siamês da teologia da prosperidade e um se alimenta do outro. E o triunfalismo, o problema do triunfalismo, para muitas de nossas igrejas, inclusive, é que geralmente ele se apresenta com uma roupagem espiritual, utilizando mensagens bíblicas, mas descontextualizado para embasar promessas que Deus nunca fez. E vai gerando frustrações contínuas nas pessoas e profundos escândalos que vai acontecendo. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente está achando que é Deus que está falando, mas é apenas magia, é apenas neurolinguística, é apenas uma manipulação do ambiente para, desculpa a expressão, para depenar as pessoas que elas estão, para extorquí-las espiritualmente. E às vezes, em alguns lugares, o que nós vemos é, na verdade, um estelionato espiritual, né? Eu ungi esse travesseiro e você vai botar a sua cabeça nesse travesseiro aqui e você vai declarar com a sua palavra que você vai ter uma noite de paz, e ali você mistura a teologia da prosperidade com o triunfalismo e o travesseiro vira um negócio ungido e vira uma bagunça terrível e ficou misturando isso com fé, com cristianismo, e que na verdade nada disso é bíblico. É verdade. E dá para dizer claramente que é antibíblico pelo fato de que ele tem um componente que é a falta de sinceridade. Discípulo de Cristo tem que ser sincero, tem que Exatamente. ser verdadeiro, genuíno. E há um contexto nessa mesma lição que a gente trata da simonia. O que é a simonia? A simonia, ela vem de Simão, o mágico, que tentou comprar dos apóstolos o poder para impor a mão e os outros receberem o Espírito Santo.
Ou seja, é uma corrupção da graça. Então nós temos hoje em muitos lugares, em muitos púlpitos, esse espírito de Simão, de uma corrupção da graça pelo poder financeiro. A lição está bem interessante para tratar a respeito disso. Graças a Deus por isso. E você que está nos acompanhando, percebeu que o tempo passou rapidinho, já meia hora correu aí dessa nossa conversa, e a gente vai encerrar falando da lição de número 13, que trata do discernimento, né? A importância do discernimento, a função do discernimento, a função apologética. Pastor, como é que o senhor trata disso aí? A lição é como se ela tivesse uma moldura. A gente inicia sobre a ideologia, fala sobre várias falácias ideológicas e teológicas, como é o triunfalismo, a teologia da prosperidade, etc. E a gente fecha com a necessidade do discernimento cristão, que fecha essa moldura. E o discernimento espiritual, ele é ao mesmo tempo um dom e um fruto do amadurecimento. Então você tanto tem o dom do discernimento, que Paulo diz em Coríntios, orientando dos dons do Espírito Santo, e o discernimento também tem a ver com a maturidade cristã, com o tempo que você tem de fé. O discernimento também tem a ver com a leitura da palavra de Deus e com a compreensão da palavra de Deus e com a iluminação do Espírito Santo a partir desse processo de leitura da palavra de Deus. Eu gosto muito do texto que Paulo diz a Timóteo: pondera o que eu acabo de lhe dizer, que Deus lhe dará o entendimento. Processo humano, ponderar, raciocinar, e o divino, Deus vai lhe dar o discernimento, essa iluminação. Então, diante de tantas coisas que a gente vê e que ouve hoje, redes sociais e tantas vozes, o problema hoje não é adquirir conhecimento. O problema hoje é saber filtrar as informações, saber de onde elas vêm, quem é que traz, quem é que está dizendo, tem autoridade para dizer, não tem autoridade para dizer. E o discernimento cristão é fundamental para que a gente possa viver uma fé viva, uma fé que nos faz viver o melhor de Deus nesta terra e nos aproxima de Deus aqui e nos leva para morar com o Senhor na eternidade em Cristo Jesus. Bênção pura! Com certeza vai ser um trimestre muito concorrido nas classes de jovens, então eu sugiro a você que corra, adquira o quanto antes a revista Lições Bíblicas de Jovens e também o livro de apoio, porque eu tenho certeza que rapidinho eles vão esgotar. Então você pode pedir pelo 0800 021 7373, que é o telemarketing da CPAD, no site da CPAD, cpad.com.br, e também lá na loja mais perto da sua casa, talvez na livraria da igreja. Corra, faça seu pedido, porque é muito importante ter a revista e o livro em mãos para este trimestre. Quero lembrar ainda que aqui na contracapa da revista nós temos a propaganda do segundo biênio da Escola Dominical, um tempo de crescimento e renovação na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Aqui tem um QR Code que você pode se informar sobre todos os detalhes dessa campanha vitoriosa das Assembleias de Deus no Brasil com a execução da CPAD. Pastor Eduardo Leandro Alves, chegamos ao final da nossa conversa. Deixe uma palavra do coração para aquele irmão, para aquela irmã que está nos acompanhando nessa entrevista. Obrigado, Jorge, pela sua capacidade e gentileza de estar conosco, conduzindo essa boa conversa. E a você que me assiste, que me ouve, que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida, que o Senhor possa lhe guiar em triunfo bíblico, em fidelidade, e possa prosperar as obras de suas mãos e ter um trimestre abençoado. Não se esqueça que você cresce na fé. Uma igreja saudável é uma igreja que investe na educação, na escola bíblica dominical, na educação teológica, no ensino, no culto de ensino e na oração. E esses são os nossos pilares que nos mantêm de pé para seguirmos essa jornada nesse mundo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Pastor Eduardo, muito obrigado pela sua entrevista, e a você, muito obrigado pela sua companhia. Desejo também um ótimo trimestre e que o Senhor Jesus lhe abençoe rica e abundantemente. A Bíblia consagrada por cristãos em todo o Brasil chega em uma nova edição ampliada. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global.
Experimente uma abordagem profunda das doutrinas pentecostais com a ampliação de suas notas e estudos. O exclusivo projeto gráfico desenvolvido, agora em 2 cores, permite maior facilidade na localização de textos e suas referências. Novos diagramas, ilustrações e mapas ao longo do texto compõem um vasto conjunto de recursos para auxiliar o entendimento do contexto dos tempos bíblicos. Sistema de referência cruzada, artigos, localizadores temáticos, introdução de livros e muito mais. A Bíblia, que é sinônimo de solidez da doutrina pentecostal, ficou ainda melhor. Aprofunde seu conhecimento na riqueza que é a Palavra de Deus através da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. À venda nas livrarias evangélicas, na rede de lojas CPAD e através de nossa central de atendimento 0800 021 7373. Ou acesse nosso site cpad.com.br. Bíblia de Estudo Pentecostal edição global. Um produto com a qualidade CPAD. R$2. A cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$2 utilizando a chave eufasomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD.